Partido Liberal deu 15 dias para Flávio Bolsonaro. A notícia talvez pareça surpreendente, né? O prazo é para quê? Vejam bem, tem alguma dúvida de que Flávio Bolsonaro se tornou o mais importante personagem do maior escândalo de corrupção da história do Brasil? Deixa eu repetir. Flávio Bolsonaro é o maior personagem do maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu sei, não dá para ser hiperbólico com uma afirmação dessas, simplesmente soltar uma coisa, porque senão isso é uma frase, uma coisa assim, um grito meio histérico, tudo mais. Não. A gente precisa sustentar isso com números. Os dois grandes escândalos de corrupção da nova república antes do Master são o Mensalão, o Petrolão. Nas contas do Tribunal de Contas da União, endossadas pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, o Mensalão custou 101,6 milhões de reais. O Petrolão foi muito maior do que isso, tá? Nas contas da Polícia Federal foram desviados 42 bilhões de reais entre 2004 e 2014. É bilhões, com B de bola. 42 bilhões. E isso num espaço de 10 anos. A empresa conseguiu recuperar pouco mais de 6 bilhões desse troço todo. Vamos dar de barato que o presidente Lula de fato ganhou de presente das empreiteiras como suborno um sítio em Atibaia, um triplex no Guarujá. Isso jamais ficou comprovado, mas tem indício suficiente de que a coisa estava encaminhada. No total, triplex mais sítio, a gente está falando de 3,4 milhões de reais. E o caso do Banco Master é a maior fraude bancária da história, de longe maior. A conta com a qual o Banco Central trabalha hoje é de um calote de 47,3 bilhões de reais. O buraco do Master é quase 200 vezes maior do que o do Mensalão e 25% maior do que o Petrolão, com uma diferença não irrelevante, tá? O Petrolão ocorreu num arco de 10 anos, o Master foi em 7. Do Petrolão a gente já fechou o número total. Do Master, bem, a conta ainda está sendo feita. Já concordamos então que é o maior desvio documentado da história da República? Muito bem. Agora a gente precisa confirmar se o personagem mais importante dessa história, o que ganhou mais dinheiro, é mesmo Flávio Bolsonaro. O ministro José Antônio Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, vendeu uma participação do resort Itaiaia para gente ligada a Daniel Vorcaro, o banqueiro do Master. No total, o aporte que ele recebeu foi de 3,3 milhões de reais. A essa altura, a gente tem de dizer, mas só isso? Até Guido Mantega ganhou mais do que o coitado do Toffoli. Viviane Barsi de Moraes, advogada casada com o ministro Alexandre de Moraes, assinou um contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master. É grana, viu? Mas e o Flávio Bolsonaro? Quanto que ele pediu? 134 milhões de reais. A gente conhece o contrato do escritório Barsi de Moraes e temos o áudio do Flávio pedindo essa grana. Ou seja, por tudo que sabemos até agora, quem levou, quem pediu, a quem foi oferecida a maior bolada? Flávio Bolsonaro, o filho 01 de Jair Bolsonaro. Podemos até reconhecer, olha só, que ele não ganhou tudo o que lhe foi prometido. É verdade. O coitado só ganhou 61 milhões de reais. Você queria 61 milhões? Vamos lembrar que o presidente Lula foi preso sob acusação de ter ganho na forma de propina um sítio e um apartamento que somados davam menos de 4 milhões? Lula nega que ganhou o sítio. Flávio confirma que ganhou o dinheiro. Menos de 4 milhões de um lado, mais de 60 milhões do outro. Que Flávio Bolsonaro é o personagem mais importante do maior escândalo de corrupção documentado na República é fato. Fato documentado, fato reconhecido pelo próprio Flávio. Então o PL vai esperar 15 dias para fazer o quê? Os políticos do Partido Liberal, eles não estão nem aí para a corrupção, tá? Não estão. Eles estão preocupados com eleição. Muito justo. E agora precisam testar o que deseja o eleitor que costuma votar na família Bolsonaro. Existem 4 hipóteses na mesa. A primeira é que esse eleitor é só antipetista puro. Se for, ele não está nem aí para o fato de Flávio ser o mais moderado, o mais vacinado e o mais corrupto dos Bolsonaros. Nada disso é relevante, basta ganhar de Lula. Enquanto for quem tem mais chances de ganhar, vai nele. Segunda hipótese.
O que importa são os costumes. O problema é religioso. Aí o limite moral é mais importante do que o limite financeiro, a performance em cultos evangélicos conta muito. Mas também conta não mentir, ser honesto e tudo mais. Performar é mais importante do que ser íntegro de fato, a gente ainda não sabe. Terceira hipótese, libertarianismo. Estado pequeno, mercado com as rédeas, agenda de reforma. Qual a relevância de corrupção se o presidente eleito oferecesse pacote completo? Agora, se for corrupto demais, aí via Centrão dificulta qualquer agenda séria de reforma. E por fim, a quarta. Lealdade tribal, a família como centro. É a hipótese de Donald Trump, que diz que pode descer na Quinta Avenida, matar alguém com tiro e o eleitor vai continuar votando nele. Esses 4 eleitores, esses 4 tipos de eleitores, todos eles existem. O que ninguém sabe é qual a proporção de cada um ali, naquela quantidade de votos que o Flávio tem. O PL quer tempo, ele precisa de tempo para esperar que o Datafolha saia, que a Quest saia, que a nossa meio-ideia saia. O que o PL vai descobrir nos 14 dias é qual dessas hipóteses é majoritária na base. E daí decide. Agora, e se Flávio Bolsonaro tiver de sair porque o estrago foi grande demais? Aí, gente, aperta os cintos porque esse ano a política brasileira vai mudar radicalmente. Eu tô cansado, viu? Eu também sou Pedro Doria, editor do Meio. 4 hipóteses sobre quem é o eleitor que pode salvar Flávio. Antipetista puro, religioso, libertário, leal à tribo. O PL pediu 15 dias para descobrir qual pesa mais. Esse é o problema deles. Quem assiste o Meio já tem esse mapa, conhece esse jogo. Ele está todo no primeiro episódio de Nós Brasileiros, uma reportagem em vídeo que mostra os 5 tipos de brasileiros que dividem o país hoje. Quem são, no que acreditam, em quem votam e por que os partidos não conseguem mais conversar com nenhum deles direito. O segundo episódio está para estrear, os 2 no streaming do Meio. Não dá para entender 2026 sem entender quem é cada um desses 5. O PL vai descobrir tarde, você pode descobrir hoje. 15 prata, gente, Meio Premium. Aliás, esse aqui é o ponto de partida. Repara os movimentos dentro da direita bolsonarista. O PL está vazando por aí que tem um plano B com a senadora Tereza Cristina. Tem quem fale em Michele Bolsonaro, é teste. Querem ver pesquisas com esses nomes, comparar com Flávio, ver quem sobe e ver quem desce. Ronaldo Caiado, presidenciável do PSD, fala em responsabilidade, mas preferiu ser vago. Romeu Zema não, Zema foi ali na jugular, rompeu total. Como romperam alguns influenciadores bolsonaristas, Rodrigo Constantino, Caio Coppola, Alexandre Garcia. Os vídeos que eles soltaram são de queimar as caravelas, queimar as pontes, não tem mais volta. O que todos eles têm em comum? Costumam falar com a parcela mais libertária desse eleitorado. A sua aposta é de que esse público não vai tolerar corrupção nesse nível. Nicolas Ferreira, o deputado estrela das redes, aí ele passou as últimas semanas gritando master nas redes sociais e desapareceu, sumiu. Está se fazendo de morto. Seu principal público é o evangélico. Ou será um antipetista? Ele precisa descobrir e ele não sabe. Então está quieto e calculando. E tem aquela longa fila de rostos travados, aquele Sérgio Moro com cara de peixe morto, mal sustentando o corpo na ausência de qualquer espinha dorsal, sabe? Esse é um que não tem a mais vaga ideia do que vai fazer. Quer ter poder, quer ser governador, abandonou o Jair, sentiu que se ferrou, aí decidiu se atracar ali nas botinas do Flávio. Fazer o quê? Ele não sabe. É moralista ou é antipetista? Em quem vota o Moro? Quem vota no Moro? Sexta-feira tem Datafolha e vai ter o Meio-Ideia, vai ter a Quest. Na Atlas, a queda do Flávio foi de 6 pontos. E a Atlas é a pesquisa na qual o Flávio aparecia melhor. O mais beneficiado quando ele sai? Zema, o cara que saiu primeiro. 15 dias é o tempo das pesquisas. Se Flávio segue caindo, o PL vai precisar trocá-lo. Se trocar, acabou Bolsonaro. Numa eleição em que a direita é Tereza Cristina, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, o eleitor que não é de esquerda e não quer golpe votará em Lula? Numa eleição sem Bolsonaro na direita, o que é a direita brasileira? Aécio Neves já está falando em se candidatar. Joaquim Barbosa vai sentindo a temperatura da água.
Cada um desses nomes define a direita de um jeito diferente. Aquele eleitor, o eleitor que prefere que não seja Lula na ausência de Bolsonaro, quase 60% do eleitorado, de repente esse eleitor vai ter uma oportunidade de se redefinir. Existem duas razões para o PT estar em silêncio. A primeira e mais óbvia é que quando o seu adversário comete erros demais, deixa ele cometer. Regra número 0 de qualquer campanha eleitoral. A segunda razão aí é mais complicada e é a seguinte. A turma lá no Planalto sabe que Lula cresce contra Bolsonaro. Não é só o antipetismo que tem espaço nessa eleição, o antibolsonarismo também tem. Sem o antibolsonarismo, Lula tem menos voto. Flávio sangrando para o Lula é melhor do que corrida sem Flávio. Sem Flávio, a eleição vira tábula rasa, um jogo sem definição, todo mundo se apresentando ao Brasil. Um país que não conhece praticamente nenhum dos candidatos postos. A oposição ao PT já foi tucana, hoje é bolsonarista. Pode perfeitamente vir a ser outra coisa, em algum momento será outra coisa. Muito cá entre nós, o bolsonarismo é histérico, golpista, miliciano e corrupto que não acaba mais. Flávio sangrando para o Lula é melhor do que corrida sem Flávio. Para o Brasil, não. Para o Brasil, melhor mesmo essa corrida sem qualquer Bolsonaro. É um jeito de começar a virar a página. E faz muito tempo que a gente precisa virar essa página, sabe? Você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch, que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.